Agora, momento da palavra. Para nossa meditação nesta manhã, nós gostaríamos de ler no Evangelho segundo escrever a João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 11. A palavra de Deus nos diz da seguinte forma: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto dizia eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós estamos diante de uma das passagens muito conhecidas da palavra de Deus, que ela nos fala da mulher adúltera, a mulher que foi pega no ato de adultério e que foi levada para ser apedrejada. Importante nesse fato, nesse acontecimento, nessa história, que nós vemos aqui alguns personagens se destacando, e poderíamos dizer que, com muita evidência, a vida daquela mulher, a dos escribas e fariseus e a do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse ato nessa concepção moderna do que é adultério, talvez algum de nós, ouvintes, até não entenda o que tão grave aquela mulher fez. Mas para compreendermos o que estava acontecendo, nós precisamos de voltar e entender o momento social e espiritual que vivia Israel. Era um momento onde a mulher tinha muito poucos direitos e que o pecado do adultério era considerado crime, ou pelo menos era punido como se fosse um crime, e punido com a punição mais severa que poderia existir, que era a pena de morte, e era executada por apedrejamento. E o que é isso importante para nós entendermos no momento atual o que aquela mulher estava vivendo? Vejam bem, o que leva uma pessoa a cometer um ato que ela sabe que se ela fosse pega, ela seria punida com morte por apedrejamento? É a primeira pergunta que nós precisaríamos fazer e precisamos de fazer nesta passagem. O que leva uma pessoa a tamanho desespero, a ponto de se colocar nessa condição? Queridos, amado ouvinte, quando nós fazemos uma reflexão na vida daquela mulher, o texto nos fala muito pouco dela, mas nós podemos conjecturar o que aquela mulher estava vivendo no seu relacionamento, no seu íntimo, na sua vida particular. Aquela mulher estava tão infeliz, tão triste, que ela
não tinha medo de colocar a sua vida em risco. Que isso nos ensina que a vida para ela já não era tão preciosa, já não tinha tanto valor. A sua insatisfação, a sua angústia era tão grande que ela não valorizava a sua vida. Ela não importava se viver fosse o que ela estava vivendo, morrer para ela não fazia diferença. Isso é importante, meus amados ouvintes, irmãos, porque quantas das vezes, talvez, nós pensamos que a pessoa está saindo cometendo alguns atos e às vezes os nossos olhares são tão de críticas, nós temos essa facilidade como seres humanos de apontar o erro, o defeito, mas às vezes não fazemos uma análise do que aquela pessoa está vivendo. Nós sabemos que nada justificaria aquela mulher tomar o caminho que ela tomou, mas o seu vazio existencial era tão grande, o seu vazio emocional, o seu vazio espiritual era tão grande que ela não importava com isso. Ela não estava buscando, não era o problema daquela mulher o buscar minutos de satisfação no adultério, não era o problema daquela mulher. Buscar alguns minutos de satisfação no adultério era um escape, talvez, para alguns momentos de angústia que ela estava vivendo. O problema daquela mulher era interior, era espiritual, era emocional. E ela estava, com certeza, dilacerada por aquilo que ela estava vivendo. A Bíblia não nos fala por quê, talvez por um casamento opressivo, talvez por tantas outras coisas, não importa. Isso nos leva a uma reflexão nesse tempo moderno. Quantas das vezes nós estamos passando por momentos semelhantes àquela mulher? Angústias, tristezas, e não consegue ver uma luz adiante do caminho, da direção, não consegue perceber que a vida tem coisas mais especiais. E poderíamos dizer o fundo do poço de alguém que chega a tirar a própria vida, porque esse vazio existencial, esse medo da dor, esse terror que a pessoa às vezes está vivendo. E às vezes alguém não chega ao ponto de cometer uma loucura, de ir de encontro com a morte, literalmente, mas começa a praticar atos que podem levá-lo ao resultado da morte. Nós poderíamos dizer, citamos o primeiro exemplo da mulher que lemos, ela sabia que se ela fosse pega, ela seria sentenciada à morte. Mas quantas pessoas estão buscando um refúgio para preencher essa dor que está corroendo, está buscando nas drogas, às vezes está buscando no alcoolismo, às vezes buscando em algumas situações que estão paulatinamente destruindo a sua vida, mas a pessoa não para. Porque fora daquilo, a vida é uma angústia, a vida é uma dor, a vida é um vazio tão grande. Quantas pessoas estão hoje com os casamentos destruídos nesta hora e talvez buscaram escape do amor em outros braços e destruiu família, destruiu filhos, destruiu tudo. Mas a causa do problema, às vezes, estava lá dentro do lar, no seu emocional. E aquela mulher, por quanto tempo ela buscou isso, a Bíblia não nos diz, não importa. Mas o que importa é que, quando nós tomamos alguns caminhos da nossa vida, muitas das vezes eles são sem retorno. Muitas das vezes nós fazemos escolhas na nossa vida que o resultado dessas escolhas está determinado como morte. E às vezes não consegue voltar atrás. Então essa mulher, ela nos mostra, esse personagem nos mostra o quão terrível é quando alguém está vivendo os seus medos, os seus temores e não sabe onde buscar a solução. Louvado seja o nome do Senhor, que aquela mulher, ela teve uma oportunidade, foi a sua última oportunidade. Ela encontrou-se com Jesus naquele dia.
Nós temos, nesta manhã, levado até o amado ouvinte, os irmãos, a palavra de que Jesus, ele é a solução para os nossos problemas. E quando nós dizemos isso, nós vamos entender aqui dentro da mensagem que não estamos falando de uma placa denominacional, porque o segundo personagem que ali estavam eram os escribas e os fariseus. Vejam bem, escribas e fariseus eram os religiosos, homens zelosos com a lei, zelosos com aquilo que estava escrito. E eles, vendo aquela mulher naquela situação, encontrada por certo, talvez o marido, ou um amigo, encontra aquela mulher e a leva aos religiosos. E o que os religiosos poderiam fazer para ela? Uma sentença de morte. É o que eles propuseram para ela. Isso nos chama a atenção, queridos, que nós precisamos, está na hora, meus amados irmãos, de nós desvincularmos essas duas figuras, religião e Jesus. Quando nós anunciamos Jesus, é muito comum nós assimilarmos essas duas figuras, ou até dizermos que são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Quando aquela mulher foi levada ali aos fariseus e escribas, o olhar deles para ela foi logo de acusação, de sentença. Por quê? Porque eles eram legalistas. E eu quero dizer aos amados que não existe coisa pior dentro de um seio que diz servir a Deus do que o legalismo. Porque quando nós nos tornamos legalistas, nós paramos de amar. Nós paramos de amar o próximo, nós paramos de amar as pessoas que estão à nossa volta e passamos a amar o que é o legalismo. Pegamos a lei na sua estrita essência e queremos aplicá-la com toda a dureza para aquele que comete o pecado. Porque a mesma lei que dizia para apedrejar aquela mulher era a lei que estava expresso: não matarás. Mas era muito mais fácil aplicar o matarás. Porque o legalismo traz esse desejo de justiça, principalmente quando é com outrem. O legalismo traz isso. E isso muitas das vezes, tem impregnado os seios cristãos, onde o olhar de misericórdia não existe, onde o olhar de amor não existe, onde perdão não existe. Existe apenas o legalismo. Às vezes nem extraído da palavra de Deus, às vezes apenas criado por invenções de homens, por deduções, usos e costumes e às vezes outras coisas. Às vezes entendimentos da lei do Velho Testamento são aplicados com tanto rigor no seio cristão e que aquele que está ali às vezes estão precisando de um milagre, às vezes enfrentando as suas tormentas interiores e buscando escape onde não deveria buscar, no caso da mulher no adultério, mas tantos lugares, precisando tanto de um abraço amigo, de uma solução para o seu problema, e o que ela vai encontrar vai ser juízo, o que ela vai encontrar vai ser uma palavra de condenação. Nós precisamos tomar exemplo nesta passagem e pedir misericórdia a Deus para deixarmos de sermos legalistas e começarmos a ter o olhar de Jesus Cristo sobre aqueles que estão perecendo, sobre aqueles que estão precisando de uma bênção. O que aquela mulher precisava não era de um apedrejamento. O que ela precisava era da cura da sua alma. O que ela precisava era da cura interior do seu ser. Era a solução do seu problema. Mas a religião não podia lhe dar. E quando eu digo religião, não estamos aqui falando de denominação A ou B, nós estamos falando desse sentimento legalista que existe em cada lugar, existe dentro de nós. Se nós não buscarmos a Deus, termos o sentimento de Jesus, o olhar de Jesus, nós nos tornamos legalistas,
muitas das vezes defendendo o que chamamos de cristianismo, mas às vezes nós estamos defendendo mesmo é só a plaquinha da nossa igreja. E com um olhar de juízo, de condenação, nós levamos a pessoa para ser apedrejada. Não são poucas vezes que alguém é disciplinado ou até mesmo excluído de um corpo de membro de uma determinada igreja, porque nesse vazio existencial que a pessoa estava vivendo, porque ela não tinha tido encontro com Jesus. Porque é muito diferente, queridos ouvintes, irmãos, é muito diferente o encontro do homem com a sua religião, a sua igreja, sua placa denominacional, do encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É diferente. O encontro com a nossa religião, com a nossa denominação, pode provocar em nós algumas mudanças, mas não pode curar dentro de nós as feridas que existem dentro de nós. Porque somente Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, pode curar essas feridas. Somente Jesus. E quantas das vezes alguém vivendo, mesmo sendo membro de uma determinada igreja, mesmo confessando ser um cristão, estão vivendo tão infelizes, tão amargos, presos nesse legalismo, e quando precisam de ajuda, quando mais precisam de um socorro, o que encontram é o apedrejamento. São os dedos apontados, são as críticas, são as palavras dizendo, olha, nunca foi um cristão, e às vezes é abandonado e julgado para morrer longe do seio que seguia. Mas naquele dia, meus irmãos, dentre esses dois personagens, a mulher e aquele grupo de religiosos, aparece Jesus. Louvado seja o Senhor. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele tinha saído de um determinado lugar, e ele para naquele local fora do arraial, onde as mulheres eram levadas para a sentença do apedrejamento, e todas quantos fossem pegos em algum ato. E a Bíblia diz que ele estava tranquilo ali, mas ele sabia, meus irmãos. Eu quero dizer para os amados ouvintes que Jesus não estava ali por um acaso. Não. E levaram aquela mulher até Jesus. E os irmãos observem que o texto diz que não levaram-na com o intuito apenas de apedrejá-la. Levaram-na com o intuito também de pegar Jesus em alguma coisa que pudesse condená-lo. Porque Jesus poderia dar duas palavras que eles esperavam. A primeira seria dizer, olha, se a lei manda apedrejá-la, então apedreje. Ele estaria, Jesus, defendendo a lei, mas ele estaria sendo legalista. E por certo, eles iam dizer, olha, o homem que prega amor mandou apedrejá-la. A malícia do homem religioso é essa. Ele não se preocupa com a vontade de Deus, desde que sacia os seus egos, a sua vontade, o seu egoísmo. A outra resposta plausível de Jesus seria dizer, não apedreje. E por certo eles iam dizer, olha, ele negou a lei. Moisés mandou apedrejar e ele está negando a lei. E também teria um motivo para condená-lo. Mas Jesus não é homem, Jesus não é um religioso, Jesus não é apenas um profeta, Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, revestido de toda a graça e sabedoria, e no momento certo ele levanta a sua cabeça e profere as simples palavras que já foram repetidas milhares e milhares de vezes em sermões, em conversas. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Naquele momento, Jesus não estava negando a lei, mas estava dizendo que quem somos nós para julgar alguém? Naquele momento, Jesus levava com uma palavra direta de Deus, vinda da eternidade, da mais profunda sabedoria,
uma palavra que ia de encontro àquele grupo que estava ali cheio de juízo, cheio de amarguras, para fazer uma reflexão interior. Podem matá-la, podem apedrejá-la. Eu só quero que quem for atirar a pedra, não precisam ser todos, apenas o primeiro que for atirar a pedra seja quem não tiver pecado. Quem poderia atirar aquela pedra? Eu sei que a maioria de nós vai dizer assim: ninguém que estava ali poderia atirar a pedra. Deixa eu dizer a vocês, tinha um que não tinha pecado naquele lugar. Ele poderia atirar a pedra, porque ele é Jesus, aquele que nunca pecou. Mas ele se dirige àquele grupo, ele se dirige àqueles religiosos para ensiná-los naquela hora que ele veio para uma missão muito maior do que ser um religioso, do que ser um legalista, do que ser simplesmente alguém que leva o outrem à condenação. Ele veio para salvar o que estava perdido. Jesus disse: olha, eu não vim buscar os sãos, eu não vim buscar os justos, eu vim buscar os doentes, eu vim salvar os doentes, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. E naquele momento ele estava ensinando que ele, Jesus, tinha a autoridade de Deus para lançar a primeira pedra, porque ele não tinha pecado, mas também ele estava mostrando que ele não veio condenar, ele veio salvar, ele veio dar uma nova oportunidade. Naquele ato, a Bíblia diz que começaram a deixar as pedras cair, começando pelos mais velhos. Os irmãos observem que o texto frisa que começando pelos mais velhos. Todos nós temos histórias de vida. E quanto mais nós vivemos, mais nós carregamos sobre nós culpas e pecados de tantas ações que nós fazemos e vivemos durante a nossa vida. João, escrevendo na sua carta, ele diz: olha, aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Nele não está a verdade. Porque somos pecadores. E naquele momento dos mais velhos, começaram a deixar as pedras caírem primeiro, porque quantas coisas carregavam sobre si, por certos quantos estavam ali, que já tinham cometido talvez até o próprio ato do adultério, mas a lei se aplicaria àquela mulher, então vamos aplicar a lei. Quantas das vezes nós vemos isso acontecendo no seio cristão? Queremos condenar quem pratica tais atos que às vezes foram cometidos por nós mesmos. E quando Jesus profere aquelas palavras, as pedras começaram a cair pelos chãos, começando dos mais velhos, os mais novos, e fica somente Jesus e aquela mulher. Que situação mais linda aconteceu naquele momento. Jesus e a mulher sozinha. Agora estava diante daquela mulher aquele que poderia atirar a pedra. E ele olha para a mulher e ele faz àquela mulher uma pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela olha para Jesus e ela responde: ninguém, Senhor. É como se ela tivesse dizendo a Jesus: olha, foram todos embora. Eles me deixaram em paz. Mas Jesus, e naquele momento ele diz, e ele se apresenta como aquele que poderia todas as coisas, e ele diz assim: nem eu também te condeno. Meus irmãos, nós vemos aqui Jesus operando 3 bênçãos gloriosas na vida daquela mulher. A primeira foi interromper uma sentença de condenação sobre a vida daquela mulher. É isso que Jesus faz, meus amados. Sobre o homem há uma sentença de condenação, isso é a natureza pecaminosa do homem. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Semelhante àquela mulher, o homem está numa sentença de condenação, de juízo.
E é quando nós encontramos Jesus, a primeira coisa que ele faz por nós é interromper a sentença de condenação. Isso é maravilhoso. Quando a sentença de condenação é interrompida sobre a nossa vida, nós podemos ter algo novo para nós. A segunda ação de Jesus sobre aquela mulher foi salvá-la. Quando Jesus disse, eu também não te condeno, Jesus estava dizendo, eu que tenho o poder para condenar, eu estou te salvando. Eu estou te libertando. Eu estou escrevendo o seu nome no livro da vida. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Aquela mulher que até então estava caminhando para a morte, agora ela tinha a oportunidade de uma nova vida. O que Jesus quer fazer por nós é nos dar a oportunidade de uma nova vida. Caro ouvinte, amado irmão, Jesus, ele interrompe a sentença de morte para nos dar a oportunidade de uma nova vida. Que coisa maravilhosa, que amor! E ele olha para ela então, define para ela agora um terceiro estágio da sua vida. Primeiro foi a condenação, segundo foi a salvação, e o terceiro foi, vai e não peques mais. Queridos, ninguém vai viver sem pecado nesta vida. Mas quando Jesus profere aquelas palavras, Jesus estava dizendo, olha, a sua caminhada a partir de agora vai ser diferente. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele interrompe o juízo, ele nos salva e ele muda a direção da nossa caminhada. Agora o homem que está em Cristo, aquela mulher, ela segue a sua vida. O homem que está em Cristo, meus amados, ele segue a sua vida numa nova direção. Não é mais o homem do juízo, não é mais o homem do pecado, porque aquela doença interior, aquele vazio interior que leva o homem a cometer tais atos não existe mais. Porque agora ele está cheio da graça de Deus, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, e ele vai ter uma nova caminhada. Quando Jesus disse, vai e não peques mais, Jesus estava dizendo para ela, olha, você agora tem uma nova vida. Servir a Jesus, viver na presença de Jesus, encontrar-se com Jesus, é viver essas três operações de Deus. Que Deus nos dê a sabedoria, a graça e o amor para recebermos. E o desejo nosso, desejo para cada um de nós, é que esse encontro nosso com Jesus produza em nós essa transformação de vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Você está ouvindo Gospel Hits com a Igreja Evangélica Maranata.